O artigo escolhido para a apresentação do seminário de teoria dos jogos é um artigo chamado Game Theory and the Design of Self-Configuring Adaptive Wireless Networks. A apresentação é dividida em 5 sessões, iniciando pela motivação de escolha desse artigo. A motivação principal é em relação à área do artigo, que ele trata de problemas de redes de computadores, redes de comunicação no geral, que é a mesma área de especialização dos integrantes do grupo, e segundo, pela popularidade de redes sem fio. O problema que o artigo apresenta é um problema de modelagem de rede sem fio em relação à complexidade dessa modelagem por causa da dependência do comportamento do usuário, e a proposta que ele apresenta é um arcabouço de teoria dos jogos que permite a modelagem das decisões desse indivíduo com o objetivo de melhorar a configuração e aumentar o desempenho da rede. O primeiro problema que ele apresenta é um problema relacionado à camada de enlace da pilha de protocolo de comunicação, mais especificamente em relação à questão de acesso ao meio. Para quem não está muito familiar com a área, em rede sem fio a gente tem um meio que ele é compartilhado por todos os usuários, o ar, e a utilização desse meio ela deve ser feita de maneira eficiente. O meio não é o objetivo que o meio fique ocioso e ninguém transmita. Também não é desejável que todo mundo transmita ao mesmo tempo, um atrapalhando na transmissão do outro. O artigo especificamente ele foca num protocolo chamado Aloha. E esse protocolo ele propõe uma divisão de tempos de transmissão que são chamados de slot time. Há um sincronismo entre os nós. Todos os nós sabem exatamente quando o slot time começa e quando o slot time termina, e cada nó da rede deve decidir entre transmitir ou não transmitir em um determinado slot time. O que pode ocorrer, então, são situações como, a gente pode ver na figura, o primeiro slot time o usuário 1 transmite, o segundo slot time o usuário 2 transmite, seguido por um slot time que os dois decidem esperar e o slot time fica ocioso, e pulando para o último slot time, a gente tem a situação em que os dois transmitem e há colisão, ninguém tem sucesso. Esse cenário ele é modelado na forma de jogos na forma extensiva, onde a gente pode ver aqui do lado direito, do lado esquerdo, a modelagem para um jogo simples com apenas 2 jogadores. A gente pode ver ali o primeiro outcome, que consiste em o número 1 decide transmitir, o número 2 decide transmitir. É um outcome ruim, porque é a colisão. O segundo outcome é onde que o 1 decide transmitir e o 2 espera. Isso é um outcome bom, porque significa que o 1 conseguiu transmitir com sucesso, seguido por o 1 espera e o 2 transmite, outcome também bom, o 2 tem sucesso, e por último, os dois decidem esperar, um outcome ruim, porque o meio simplesmente fica ocioso e ninguém aproveita ele. Apesar dessa modelagem com apenas 2 jogadores, né, a proposta é uma modelagem mais genérica com N jogadores, uma coisa mais extensa. E esse jogo ele tem uma característica que primeiramente que ele é jogado repetidas vezes, né, só que quando um usuário consegue transmitir com sucesso, ele simplesmente sai do próximo jogo. Por exemplo, do lado esquerdo a gente tem um jogo onde que o 1 decide esperar, o 2 decide esperar e o 3 decide transmitir. Então o 3 tem sucesso, não há colisão, ele consegue transmitir. Então no próximo jogo o jogador 3 simplesmente sai da rodada. Então a definição desse jogo é um jogo com N jogadores, cada jogador ele deve decidir entre transmitir e esperar. Se um jogador consegue transmitir com sucesso, ele sai do próximo jogo, ou seja, o próximo jogo consiste em um jogo de N-1 jogadores. Os jogadores eles têm uma ambição por transmitir o mais rápido possível, entre transmitir agora e transmitir no futuro, eles preferem transmitir agora, então esperar acaba acarretando em um fator de desconto delta. A função utilidade, ela possui esses índices I e N, onde I representa o jogador e N representa o número de jogadores, e por último a gente tem uma variável K, que é uma variável aleatória que representa o número de outros jogadores que desejam transmitir. Por exemplo, se há um jogo em que eu jogo com outros X jogadores, se todo mundo decide transmitir, eu decido transmitir e os outros X jogadores decidem transmitir, K é igual a X. A modelagem da função utilidade é apresentada em 2 situações distintas, onde que o
primeiro cenário consiste em apenas um jogador. Nesse caso, é razoavelmente fácil prever ali o que seria jogado, né? A gente teria que, se há apenas um jogador, quer dizer que K vai ser sempre igual a zero, porque não há nenhum, K representa o número de outros jogadores transmitindo. Se N é igual a 1, não há outros jogadores. Então, a probabilidade de K ser maior do que zero é zero, e esse cara e a probabilidade de K ser igual a zero é sempre 1, ou seja, a utilidade aqui de transmitir ela é sempre mais favorável, sempre igual a 1. No caso do jogo, ele possui mais de um jogador, as coisas, o cenário já muda um pouquinho, e o objetivo aqui é simplesmente encontrar o equilíbrio de Nash em relação a qual a probabilidade que cada jogador deve colocar na ação de transmissão. Então aqui a gente tem um primeiro resultado, né? A gente tem resultados ali em relação ao fator de desconto delta, 3 cenários diferentes. E no eixo Y a gente tem a probabilidade que cada jogador deve colocar na ação de transmissão em relação ao número de jogadores jogando esse jogo. O primeiro comportamento aqui ele é razoável, o que a gente espera, né? A gente espera que se o número de jogadores aumentar, eu vou colocar menor probabilidade na transmissão para deixar o meio mais dividido ali entre todo mundo. Só que depois de um certo tempo a gente vê esse comportamento aqui em forma de U, né, com o resultado tendendo sempre a 1, ou seja, o jogador ele tende sempre a transmitir. Isso é um resultado razoável se a gente analisar como que o problema foi modelado, a função de utilidade. Quando n é muito grande, esse fator k igual a 1, ou seja, dos demais jogadores, além de mim jogando o jogo, apenas um decidir transmitir, é uma probabilidade muito pequena, isso tende a zero. Ou seja, quando o número de jogadores tende a ser muito grande, tende a aumentar, a probabilidade de apenas um deles, dos demais, decidir transmitir é muito pequena, a função utilidade de espera, ela tende a zero. E mesmo quando ela não é zero, ela acaba sendo razoavelmente pequena, porque se eu decidir esperar, significa que eu vou jogar o jogo novamente. Se ninguém teve sucesso, eu vou ter o mesmo número de jogador, probabilidade pequena, vou ter pouca chance de ter um outcome muito alto, esse valor tende a ficar pequeno ao longo por causa do fator de desconto e assim por diante. Por outro lado, a questão de transmitir, né, no pior dos casos eu tenho alguma coisa zero e no melhor dos casos eu tenho um outcome favorável, que é quando eu consigo transmitir. Ou seja, quando que esse número de jogadores ele fica muito alto, esperar tende a zero e acaba que transmitir é sempre a melhor decisão. Só que isso só é verdade porque do jeito que esse problema foi modelado, não tem nenhum custo de transmissão. O usuário simplesmente transmite, no pior caso, ele possui utilidade zero. O que não necessariamente representa cenários reais. Por exemplo, quando que a gente está falando de comunicação sem fio, muitas vezes a gente está falando de dispositivos móveis. Dispositivos móveis têm bateria. Se eu transmito, significa que eu estou utilizando a energia dessa bateria. Os recursos então vão ficando cada vez mais limitados. Tem um certo custo então na transmissão. O artigo também ele analisa essa possibilidade, onde que ele acrescenta aqui um fator, uma constante C, que representa o custo de transmissão, e aqui a gente tem resultados favoráveis a isso então, né? Se eu tenho um custo de transmissão, significa que quando o número de jogadores aumenta, se eu tenho um custo, eu posso obter uma utilidade em comparação com o cenário anterior, eu posso obter uma utilidade que pode ser negativa, então talvez já não é tão lucrativo assim sair transmitindo a todo momento. O segundo problema que é analisado é um problema de controle de potências em rede sem fio. Esse problema ele pode ser ilustrado utilizando essa figura aqui do lado. Imagine que a gente tem aqui o nó B tentando comunicar com o A. Para ele melhorar esse canal de comunicação, o nó B simplesmente aumenta a potência de transmissão. Só que quando que o nó B aumenta a potência de transmissão, ele melhora o canal de comunicação com A, só que ele aumenta o nível de interferência aqui no nó C. O nó C, então, ele reage também aumentando a potência de transmissão,
Ele aumentando a potência de transmissão melhora o canal de comunicação com os outros nós, só que aí ele prejudica o B. O B reage, aumenta a potência de transmissão, prejudica ele. E assim vai nesse efeito ping-pong. Então esse jogo então, ele consiste num jogo onde os nós eles devem decidir se eles aumentam ou não a potência de transmissão. A função utilidade é apresentada aqui, onde R e L são constantes. O R representa a taxa de transferência de dados e o L representa o tamanho de cada pacote. O P representa a potência do jogador J. O gama representa a interferência no jogador J. Esse jogo é um jogo de informação completa e são apresentados dois tipos de cenários. Um cenário em que o jogador ele pode decidir apenas uma única vez, ou seja, o jogo é jogado apenas uma única vez, e nesse cenário o objetivo é encontrar o equilíbrio de Nash. E um segundo cenário é onde que esse jogo é jogado múltiplas vezes. Nesse caso, o equilíbrio de Nash, analisando o jogo no contexto global, ele acaba não sendo a melhor opção. Então, o objetivo aqui é encontrar qualquer estratégia que é Pareto dominante. E além disso, o jogador ele pode sofrer uma determinada punição se ele não segue essa estratégia Pareto dominante. Por exemplo, se o jogador Y decide não seguir a estratégia Pareto dominante, na próxima vez que o jogador Y for transmitir, os demais jogadores podem aumentar a potência, fazendo com que a interferência no jogador Y aumente como uma forma de punição. O resultado ele é apresentado aqui, o resultado da utilidade e da potência de transmissão utilizada em cada caso, em relação à distância entre os nós. O autor ele especifica que essa distância é uma distância equidistante entre todos os nós. Então, por último, a gente tem que esse artigo ele apresenta um arcabouço de teoria dos jogos para ser aplicado em redes de comunicação, que visa questões de auto-organização da rede. E ele apresenta dois exemplos de casos de estudo. O primeiro exemplo consiste no problema de controle de acesso ao meio, e o segundo exemplo consiste na questão de controle de potência. A referência é apresentada aí caso alguém queira dar mais alguma olhada no artigo, e é isso.